Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre algumas opções de jogadores para o Cruzeiro pro ataque, tá? Vou falar aqui sobre três nomes que já teve, dois, né, teve passagens pelo Cruzeiro e outro que na minha opinião poderia ser uma alternativa para esse setor de pontas, tá? Lembrando que nenhum desses foi procurado pelo Cruzeiro oficialmente, estou trazendo aqui apenas a minha opinião de alguns nomes que poderiam agregar para o elenco do Cruzeiro, que deve sim buscar mais um ponta no mercado, tá? Seja para atuar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Por quê, Gustavo? Lado esquerdo nós temos o Bruno Rodrigues, e assim, tudo bem, vai chegar o Paulo Vitor, dar um complemento de elenco, mas ainda não é um jogador que chegue para brigar por posição. E reserva dele seria o Juan Christian. O Bruno Rodrigues, na minha opinião, foi até um erro de planejamento. Esses primeiros 6 meses do ano não tinha um reserva para ele, né? E no lado direito nós temos o Wesley. Tudo bem, tem o Stênio, o Nicão foi um erro que não deu certo. Tudo bem, não condeno esse lado direito, mas no lado esquerdo tem que chegar. Nicão pode deixar o Cruzeiro, diminuir uma folha salarial, perder uma opção, na teoria, a menos, né, pelo lado direito. Então, se chegar um jogador que jogue pela esquerda e pela direita, perfeito, o Cruzeiro não vai reclamar. Eu quero trazer aqui, então, nesse vídeo, algumas opções. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Para que se inscrever, Gustavo? É para você continuar recebendo os vídeos novos de sugestões de conteúdos que nós produzimos aqui, como esse aqui, né, de uma análise do mercado, quem poderia ser uma boa alternativa, e também continuar recebendo os outros conteúdos que eu vou postar 3 vídeos por dia, tá? Sempre aqui no decorrer da semana, então se inscreve para não perder nada. Também perto dessa marca também de 40 mil inscritos, então quem puder se inscrever, quase 39 mil aí, se nós conseguir chegar nesse final de semana, vou agradecer demais a cada um de vocês. Esse vídeo também que eu não vou ter muitas edições, tá? Porque eu tô fazendo eles aqui para postar um pouco mais nesse final de semana, então não vai ter edições mostrando o mapa, números, como eu costumo trazer com uma qualidade maior no meio de semana. Então eu espero que vocês entendam e, enfim, acho que vai dar para entender também bacana a proposta aqui do vídeo e algumas opções que eu quero comentar com vocês. Primeiramente sobre o Renato Kaiser, inclusive créditos lá para o canal 6x1 do Emerson, trouxe um vídeo bem interessante falando sobre o jogador e assim, se poderia ou não voltar para o Cruzeiro. A moto aí. Eu vi até um monte de vocês me perguntando, né, se poderia ser uma alternativa, então valeu demais aí, até quem comentou aqui no canal, jogador que já teve uma passagem pelo Cruzeiro, né, muito mal utilizado, para falar o mínimo, 27 anos de idade, que hoje joga lá na Coreia do Sul. Não vou tentar falar o nome desse time, acho que o final dele até que é pronunciável, que seria Citizen, lá da Coreia do Sul, onde ele tem até aqui 17 partidas, 4 gols marcados, não é um desempenho tão ruim, e também uma assistência. A questão é que é na segunda divisão do futebol sul-coreano, que não dá para ter muito parâmetro, né, com o Campeonato Brasileiro de Série A. Mas de qualquer forma, ele vinha jogando com frequência, no caso, nas últimas temporadas. Nesse último ano, né, de 2022, ele terminou fazendo essas 13 partidas. E no momento, cara, eu sinceramente eu nem sei o que aconteceu com o Renato Kaiser, porque ele tem contrato com Fortaleza até dezembro de 2025 e nesse ano ele não assinou com nenhuma equipe. Então, desde janeiro, já havia gente perguntando sobre o Renato Kaiser, se teria alguma chance dele ir para o Cruzeiro. Eu pensava, o Fortaleza vai ou conseguir vendê-lo, ou, por exemplo, emprestar para uma outra equipe, porque interessados é o que não falta. E assim, o atleta então nessa temporada não entrou em campo, tem contrato longo ainda com Fortaleza até dezembro de 2025 e assim, o jogador que teve alguns problemas físicos desde a última temporada e que foi um dos fatores que alguns times ficaram com o pé atrás nessa recuperação dele, né? Porque o time poderia pegar ele por empréstimo em março, abril e fazer essa recuperação para ele voltar. A expectativa era desde no meio do ano, né? Mas mesmo assim, por conta desse receio, o atacante acabou seguindo na equipe do Fortaleza, fazendo essa recuperação. Tem interesse do Atlético Goianiense na Série B. Então, só por aí já dá pra ver que não é um nome totalmente fora da nossa realidade, né? Tudo bem, o Atlético já teve uma ótima passagem com o Renato Kaiser por lá, inclusive quando ele pertencia ao Cruzeiro. Ele chega e o Cruzeiro empresta ele para o Atlético em 2018, 37 jogos, 7 gols e 2 assistências. Joga pelo Cruzeiro 2019, Campeonato Mineiro, 6 jogos, 1 assistência. Assistência para o gol do Raniel Orejuela contra o Vila Nova de Minas, se eu não estiver muito enganado, ou Patrocinense. Foi um desses jogos que ele deu assistência. O Cruzeiro empresta ele para Ponte Preta, Chapecoense, não vai bem lá em 2019. Aí ele se destaca pelo Atlético em 2020, 10 gols em 16 partidas e é vendido para o Atlético Paranaense. Na época o Cruzeiro ficou com 3 milhões de reais, se eu não estiver enganado, porque faltava 6 meses para terminar e o Atlético Paranaense fez essa proposta para o Cruzeiro. Jogou muito bem pelo Atlético Paranaense de 2020 a 2021. Ele jogou por lá nesse período 82 partidas, 20 gols e 6 assistências e foi vendido ao Fortaleza, se eu não estiver muito enganado, foi 10 ou 13 milhões de reais. Eu até achei um erro dele, por exemplo, ter saído do Atlético Paranaense. Eu iria também pro Fortaleza, tudo bem, não é essa a questão, porque o Fortaleza ofereceu um salário maior, o Fortaleza está numa fase crescente,
quase todo mundo que vai para lá dá certo. Renato Kaiser foi essa exceção. Mas assim, ele era uma peça que seria importante pelo Atlético e tinha outros times interessados na época, como por exemplo o Corinthians. Então, se o Atlético Goianiense tem interesse nessa contratação e o Fortaleza não descarta emprestá-lo, na minha opinião sim, é uma alternativa viável para o Cruzeiro. Agora chegar e vai dar certo, não sei, porque não jogou nesse ano, tem mais de 7 meses que ele não entra em campo e vinha de um desempenho muito razoável. Na temporada passada, somando os números pelo Fortaleza e por essa equipe da segunda divisão da Coreia, foram 7 gols marcados, 3 assistências em 36 jogos. Para falar bem a verdade, Gustavo, aceitaria ou não? Sim, aceitaria no Cruzeiro, até porque se não aparecer grandes propostas, né, grandes nomes no mercado para o Cruzeiro, acho difícil achar opções melhores do que o Renato Kaiser, que não tenha investimento, né, para chegar de empréstimo de graça. Acho que é uma das poucas boas opções, mas agora se for analisar, tem um caixa ali para comprar um jogador, um salário maior, aí não acho que é a melhor opção. O jogador que tem 27 anos pode jogar como ponta direita ou pelo lado esquerdo, então resolveria aí uma parte dos problemas do Cruzeiro. Outra aqui que eu já comentei várias vezes é a respeito do Luiz Fernando do Atlético Goianiense, mais um aí, ó, que o Atlético tem interesse no caso no Renato Kaiser para fazer dupla com o Luiz Fernando, que é o ponta esquerda da equipe e tem ótimos números. É um atleta que, se eu fosse dirigente do Cruzeiro, iria atrás. 30 jogos no ano, 13 gols e 6 assistências, 26 anos de idade. Desde o ano passado já teve um ótimo desempenho na Série A. Os números dele na Série A do ano passado foram... os números dele, não peguei aqui, mas no ano passado ele já disputou a reta final da Série A. 39 jogos no ano, 5 gols e 7 assistências. Aquele mesmo com passagens pelo Botafogo, pelo Grêmio, surge também pelo próprio Atlético Goianiense, onde joga de 2015 a 2017 com mais de 20 gols marcados. Vai para o Botafogo também, não foi mal pelo Botafogo, no período total do seu contrato, ele entrou em campo em mais de 122 vezes, marcou nesse período 9 gols e 4 assistências, e também pelo Grêmio, jogou 2020 e 2021, com jogos principalmente na Série A, naquele período, 50 partidas, 6 assistências e 3 gols marcados. Acho um bom jogador. A questão é, ele tem vínculo longo com o Atlético Goianiense, muito identificado com a torcida, com a cidade também de Goiânia, então é difícil pensar ele sair agora, porque o Atlético busca uma das 4 vagas de volta para a Série A. Mas quem sabe pro ano que vem, ou por exemplo, chegar a um acordo com o Atlético, como foi por exemplo com o Bruno Rodrigues. Nós vamos pagar um valor já definido e se ele atingir algumas metas, nós podemos comprá-lo no ano que vem por um valor também já definido. 6 milhões, 7, não sei, não sei quanto que vale o Luiz Fernando, mas enfim, tem algumas alternativas, apesar de ser difícil, não seria barato, até acho que ele é melhor do que o Renato Kaiser, mas igual eu falei, teria que ter essa compensação financeira. Outra aqui no vídeo que eu quero falar é o Pedro Rocha, cara. Será que o Pedro Rocha seria realmente uma boa opção para o Cruzeiro? Acho que eu até deixei ele como capa principal aqui do vídeo, jogador de 28 anos que assim, pelo Fortaleza também, que é o time onde ele tem contrato, não tem tido espaço, nossa, nada mesmo. Tem contrato com Fortaleza, pelo que eu vi aqui, até dezembro de 2023 e assim, não tem sido peça importante no elenco do Vojvoda, 28 anos de idade, pode atuar tanto como ponta esquerda, quanto um segundo atacante, ou até pelo lado direito. 9 jogos só nesse ano e um gol marcado. Ele ano passado estava aí também pelo Fortaleza e o engraçado é que é o seguinte, se alguém falar, nossa, mas o Pedro Rocha é terrível, né, Gustavo? Tem muito tempo que ele tá mal, desde quando estava no Cruzeiro. Não, tá errado isso, tá? Por quê? Ele chega no Cruzeiro vindo do Spartak Moscou, tinha sido comprado por milhões junto ao Grêmio, campeão da Libertadores e tudo mais. Chega para o Cruzeiro em 2019, 33 jogos naquele ano, só 4 gols e 3 assistências. Enfim, não foi tão mal assim em vários jogos ruins, igual o David, por exemplo. Não foi nesse sentido. Mas uma decepção próximo do que nós esperávamos e fez parte do elenco rebaixado, né? Que aí muita gente fica com o pé atrás e eu entendo também, eu também fico. E em 2020 ele foi para o Flamengo por empréstimo, o Spartak colocou uma cláusula altíssima se o Cruzeiro quisesse ficar com ele, aí ele foi pro Flamengo, só jogou 11 jogos no ano inteiro, marcou um gol e uma assistência, volta para a Rússia, fica alguns meses por lá e joga no time B do Spartak, até ser emprestado para o Atlético Paranaense, que ele fica de 2021, o resto da temporada, até meados de abril, maio do ano passado, no Furacão. Foi quase um ano na equipe de Curitiba e nesse período ele jogou com mais frequência, 45 jogos, 8 gols e 6 assistências. Se fosse depender do Atlético, ele ficaria no clube, só que o Spartak estava pedindo um valor gigante, aí o Atlético não quis, depois que ele não quis, acabou rescindindo o contrato com o Spartak Moscou e assinou com Fortaleza, onde termina a Série A do ano passado bem, 13 jogos, 3 gols e 4 passes, ou seja, 7 participações em gols em 13 jogos na Série A, mas que quando renova e fica para essa temporada, muito ruim o desempenho dele até aqui,
realmente não tem dado conta do recado. Ano passado mesmo ele teve uma nota média boa no SofaScore, 6.91, foram 19 jogos, 11 como titular, 3 gols e 5 assistências, só na Série A do ano passado, então dá pra ver que ele teve um desempenho bom, só que muito longe, né, do que a torcida esperava para essa temporada de 2023. Esse que, se você não for considerar, essa passagem lá em 2019, que foi rebaixado, você aceitaria no Cruzeiro, Gustavo? Se fosse um contrato curto, por exemplo, até o final dessa temporada, se ele atingir metas, renova por mais um ano. Aí sim, talvez, acho que seria uma boa opção, um valor baixo, longe de 600 mil, 500 mil por mês, não, valor dentro da realidade financeira do Cruzeiro. Eu acho que sim, tá? Não acho um jogador ruim, não foi um que desonrou a camisa do Cruzeiro, não jogou nada. Não acho que foi assim, mas fica essa questão por ele ter sido rebaixado pelo Cruzeiro lá em 2019. Já foi especulado em algumas outras vezes aqui no Cruzeiro quando estava na Série B, nunca de proposta oficial, consulta oficial, mas especulado, ventilado o nome sim. E é um nome que eu ficaria sempre assim, né? Putz, será que realmente seria uma boa opção ou não? E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o Pedro Rocha. 3 nomes aqui, 2 bem discutíveis, né? O Renato Kaiser, será que realmente seria uma boa opção? E o Pedro Rocha, o que você acha? E o Luiz Fernando também, jogador que pertence ao Atlético Goianiense na Série B. Quero que você utilize aqui o espaço para comentários e deixe a sua opinião. E além disso, quem que você sugeria para o Cruzeiro para jogar nessas beiradas? Seja de ponta esquerda, seja de ponta direita. Deixa aqui embaixo que eu posso trazer também um vídeo aqui só sobre isso, tá? Lembrando que a janela de transferências reabre nesse dia 3 de julho. No caso na segunda-feira, e fecha no próximo dia 2 de agosto. Então tem um período aí para o Cruzeiro fazer suas contratações. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever, conferir outras sugestões que está aparecendo aqui na tela de vídeos que eu também já trouxe do Mercado da Bola e nosso canal de cortes. Cortes do Cruzeiro News aparecendo aqui para vocês. Valeu, galera!